beijá-la e abraçá-la, chorou, eu vi, chorou, estava toda emocionada. A presidenta Dilma tinha me falado assim, a Deise tinha me falado assim, ó Miro, ela tem que ficar até umas 9 horas, porque ela tem um jantar. Aí eu brinquei, bota no micro-ondas, não tem problema nenhum, dá tudo certo. A presidenta falou aqui um bocado pra gente, então nossa ideia era fazer um papo muito rápido, para não cansá-la ainda mais, um papo muito rápido. Nós fizemos a reunião da Comissão Nacional de Blogueiros, algumas pessoas ficaram de fazer perguntas. Nós teríamos 4 perguntinhas só para fazer e a presidenta responde. Pode ser? Sim. Pode ser? Quer fazer uma análise rápida para a gente aqui, porque ela está chegando. Eu posso fazer no fim. Ótimo. Nós vamos seguir aquela ordem das inscrições ali de cima? Sim. Se vamos, então a princípio estava inscrito Presidente Dilma, boa noite. A pergunta que eu faço é sobre o destino da senhora após uma eventual confirmação da decisão do Senado. Qual é o seu destino político? Respondo nem morta. Muito bem, Dilma. Já a primeira resposta foi dada. Flávio, 1 minuto. Muito bem, Dilma. Muito bem. Perdeu a pergunta. Muito bem. Perdeu, mas... Muito bem, presidente. Mocinha de bem. Perdeu, mas um dia eu te conto. Mas é que nem a senhora me falou em Brasília Se eu aceitar... discurso da ONU. Posso falar uma coisa? Se eu aceitar isso, eu... Pegar toda essa trajetória. Doutor Flávio, 1 minuto. Presidenta, Flávio Nascimento de Goiânia. Todos nós estamos trabalhando a narrativa de que é um golpe. A mídia internacional também trabalha isso. E o que eu não ouvi até agora é quem está dando o golpe. Eu te explico. Eu acho, hoje inclusive eu achei um artigo no Valor que eu achei muito interessante. Ele se chama Christian Klein. Ele faz uma análise, né, de uma das forças políticas do golpe. Mas o que eu queria dizer, simplificando ele, aí é o que eu acho o seguinte: desde a Constituição, da Constituinte de 88, da Constituição, os partidos, tanto os partidos que chegaram ao governo, tiveram de se aliar ao centro. Um país com essa dimensão de complexidade tem sempre a necessidade de uma composição, centro-esquerda, centro-direita. Esse centro era basicamente, anteriormente, o PMDB. O que aconteceu na metade ou a partir do início do meu primeiro mandato? Aconteceu que começou a haver uma alteração na composição em termos de direita dentro do PMDB, em uma força bastante conservadora, para não dizer reacionária de direita, assumiu o centro. Muita gente falava, negocia, outros diziam, senta que o leão é manso. Essa força está consubstanciada numa pessoa e num grupo político, e numa prática política, que é o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele não é ex-presidente, ele é presidente suspenso. Isso mudou o caráter do centro. Essa mudança no caráter do centro, e a parte que era mais centrista do PMDB perdeu força, visivelmente perdeu força. Se você for olhar a Câmara Federal, você vai ver o seguinte: deve ter 20%, talvez um pouco mais, 22%, 23% dos partidos
À esquerda, 23, 25 de partidos. Tradicionalmente a oposição ideológica, conservadora, PSDB, etc. E você tem um centro formado de pequenos partidos. Esses pequenos partidos se reúnem em torno do PMDB. E foram esses pequenos partidos, que hoje representam uns 55%, que são a força dentro da Câmara Federal. O golpe, aliás, o processo de impeachment golpista jamais ocorreria sem a aceitação pelo senhor Eduardo, porque o PSDB não tem força para fazer. Os segmentos do PMDB que não são golpistas nesse sentido não tinham interesse em fazer. Então, esta aliança é uma aliança de direita. E é isso que está expresso no governo provisório. E não se iluda, ele pode não aparecer na Câmara, mas quem dá as caras na liderança do governo, em vários postos, para não dizer no núcleo duro, é ele. E ele diríamos assim, né? Vocês vão me entender, não me entendam mal, ele é um quadro, no sentido de que ele tem um projeto e executa seu projeto. No início, essa aliança apareceu bastante forte com segmentos empresariais, né? Talvez aí vocês levantem o que eram as palestras dele junto ao empresariado paulista, e também ele negociou, ou pelo menos diziam, eu não tenho certeza disso, estou falando que diziam que ele teria negociado com os grandes grupos de mídia que o processo de democratização jamais passaria. É uma das, vamos dizer, das plataformas. Então, o golpe tem endereço, telefone, impressão digital. Conta na Suíça. E conta na Suíça. O banco que faz conta para ele. Pessoal, vamos lá. Pela ordem, Conceição, depois Jimmy, um minutinho cada um. Conceição. Presidenta, faz uma semana que o golpe foi dado. Em uma semana, a gente já viu uma terra arrasada, né? Uma série de desmontes do Estado. As pessoas estão muito perdidas, mesmo lideranças estão bastante perdidas. Para onde caminhamos, o que fazemos? O que a senhora tem a dizer, mas com todo o seu coração aí para o povo brasileiro? As pessoas estão na resistência. Eu quero que você mande um recado para elas. Olha, você está vendo que eles anunciam uma coisa num dia e desmentem no outro. Eles não fazem isso pela volúpia de se desmentir. Eles fazem isso porque eles percebem reações da sociedade. As pessoas não devem ficar perdidas, elas devem perceber que elas possuem uma grande força. E qual é a força delas? É a reação. A reação, por exemplo, de todos os integrantes da cultura brasileira, todos os agentes culturais desse país reagindo, né? Aí você vê uma Carmen Burama sendo tocado, você vê coisas fantásticas. Então, acaba que isso constitui num mecanismo de reação. Então, eu acredito que é intrínseco a esse período dizer uma coisa num dia e desmentir no outro. Quanto mais desmentido houver, quanto mais reações ocorreram antes do desmentido. Eu acho que tem muito disso. Agora, é óbvio que é uma situação complexa, às vezes as pessoas ficam confusas, mas elas podem ter certeza que tem um caminho. Só tem um caminho. O caminho é garantir a democracia, não é o meu mandato, é a democracia.
porque é a democracia que coloca as coisas no seu trilho certo. Tinha um historiador que dizia o seguinte: a eleição presidencial no Brasil é um momento de transformação, porque ela fura todos os filtros e bloqueios. Os filtros econômicos, os bloqueios econômicos, os filtros da oligarquia regional, os filtros do empoderamento local e suas distorções. Ela é uma relação direta do povo sobre grandes questões. Então ela tem esse condão transformador. É o único que teve. Agora, a eleição proporcional, ela não é assim. Este é um grande desafio. Porque você tem, geralmente, como você explica que você tem, por exemplo, na eleição do Lula, a primeira eleição do Lula e a segunda eleição do Lula, você tem uma vantagem fantástica, né, na eleição presidencial, e isso não se expressa na proporcional. Daí a importância que esse mesmo historiador atribuía a, por exemplo, as eleições do Senado, né, as eleições do Senado. E acho que uma coisa muito bem constatada por esse jornalista que escreveu no Valor, ele diz o seguinte: a forma pela qual os partidos pequenos chegam ao executivo é via sua eleição para o legislativo, que a partir daí tem acesso ao legislativo. E aí ele fala dos integrantes de um pequeno partido, do PSC, que chegaram a cargos nacionais. Ele é integrante do PSC de Sergipe, chega a cargos nacionais. É interessante essa coisa, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas têm que saber que às vezes a luta é assim mesmo. Nós somos todos aqui mineiros, né? E a gente lembra daquele poema do João Guimarães Rosa: a vida é assim, né? Ela quer da gente. E é o que ela quer da gente. Jimmy, 1 minuto. Cadê o Jimmy? Tá inscrito? Cadê o Jimmy? Não tá? Jimmy, 1 minuto. Na verdade é muito rápido, tentar entender, presidente, como é que você, nesses próximos dias, pretende lidar com a questão da palavra golpe, né? Já que o STF tem cobrado uma questão sobre esse termo. Se você vai mantê-lo e se você vai começar a dar nome aos bois, né? Ou seja, dizer quem são os golpistas, caso seja perguntado. Veja bem, o Supremo não está impedindo a mim de falar sobre golpe. Ele recebeu, foi suscitado, tem impressão que foi por um partido político, por vários senadores, e pediram esclarecimento para me esclarecer o que é a palavra golpe. Gostei muito. Grande esclarecimento. Mas, além disso, ninguém pode impedir ninguém de falar em golpe. E essa é uma questão que já foi muito discutida desde o início, por causa que dizia o seguinte, que o precisava, tudo começa com eles dizendo que o impeachment podia só ter uma razão política. E não pode, porque é possível afastar um chefe de governo, é ótimo. É possível afastar um chefe de governo do parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, o chefe de Estado é o presidente, vamos supor, e o chefe de governo, o rainha, né? E o chefe de governo é o primeiro-ministro. No parlamentarismo, você pode afastar, o parlamento pode fazer um voto de desconfiança em relação ao primeiro-ministro e ele ser devidamente afastado. Mas também o primeiro-ministro pode pedir a dissolução do parlamento, convocar eleições gerais. Então, é uma peso contra peso desse. E
Isso é parlamentarismo. No presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de governo coincidem na mesma pessoa. Por isso, o legislador teve o cuidado de falar o seguinte: como é que você pode afastar o presidente? Você pode afastar pelo processo de impeachment. Só que, no artigo 85, ele diz: o impeachment, para ocorrer, ele precisa de ter crime de responsabilidade. Não basta a vontade política do parlamento ou de quem quer que seja. Tem de ter o aspecto jurídico colado. É o aspecto jurídico que garante que haja ou não crime e razão para o afastamento. Qual é a briga? E por que é que a imprensa internacional, que não é dominada desta forma, porque os interesses delas locais são outros, porque também não vamos aqui fantasiar a imprensa internacional, né? Ela tem outros interesses e ela tem mais facilidade de entender isso. Então, por isso é que ela diz o seguinte, que não tem razão. A maioria das pessoas, dos jornalistas, acham que não tem razão para o impeachment, porque não tem crime de responsabilidade. Mesmo se eu tivesse praticado, vamos dizer assim, eu tivesse falhado em tudo ao fazer os 6 decretos e o plano Safra, não se caracteriza com isso crime de responsabilidade. Então, o pior não é isso, o pior é quando nem eu estou presente em nenhum dos atos. Ou seja, no plano Safra, eu não apareço, tem 450 páginas, não se encontra em nenhuma delas o meu nome. Além disso, tem a história do ar, que não é o ar. O secretário do Tesouro é o Tarcísio Godoy. Então, tem até falta de materialidade. Por isso é que é frágil. No início, eles queriam que eu renunciasse. Porque era fácil, se eu renunciasse, seria mais fácil. Eu renuncio, não há provas. Aliás, não é necessário provas. Então, está encerrado o assunto e acabou a conversa. Mas só complementando. Não, beleza, agora para outra. Para outra, é isso. Eu acho importante que ele permitir ter feito isso. E eu queria saber, eu estou vendo que esse governo está ruindo, não é? De verdade. Esse golpe aí, o golpe com protesto todo dia, não existe. Né? O debate político está contra o governo. Os projetos deles não têm a ver com os valores que o brasileiro assumiu. Não tem a ver. Sabe, a reação da cultura, a discussão de eliminar subsídios, de mexer com a previdência, do jeito que eles querem. Não tem a ver. É uma coisa rejeitada. Eu não acredito nisso. Porque esse povo está na rua. Agora eu queria saber da senhora. A senhora acredita que a senhora vai votar? E se a senhora acredita, como? Se eu não acreditasse, eu não lutava todos os dias, né? Porque aí você não tem nem ânimo, né, de sair de casa, você fica dentro de casa. Eu acredito, sem sombra de dúvida, até pela sua atitude. E eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que é minha absoluta obrigação, porque tem umas coisas que você pode ou não fazer porque é a sua opção. Neste caso, para mim, é mais do que uma opção, é minha absoluta obrigação lutar contra isso até o fim e ganhar. Porque só lutar não, né? Dá pra e ganhar. Minha absoluta obrigação. Presidenta, à luz de todos esses acontecimentos recentes, em relação à pauta de democratização da mídia, a senhora acha que o seu governo poderia ter feito diferente? O que a gente pode esperar para quando a senhora voltar? Olha, eu poderia fazer diferença, agora não levava. O que eu tentei falar para vocês, de uma forma não muito delicada, mas muito clara, é que não há correlação de forças para isso. Eu vou te falar algumas coisas. Nós quase perdemos a regulamentação da internet. Quase. Não
foi assim, o que estava em questão no Marco Civil? O que estava em questão? Era a neutralidade da rede. A grande questão, que ainda está hoje, tá? Que ainda é hoje, está lá no decreto de uma forma, tá? A questão da neutralidade da rede é que é o problema. Porque aí junta interesses mais variados. Quem liderou contra foi Eduardo. Junta telecomunicação, o pessoal da radiodifusão, junta tudo. Tá? Quase não levou. E quem liderou contra foi o Eduardo. Sim, foi com ele que nós negociamos. Mas no período tudo foi. Vou te dar um outro. Abertura dos portos. Verdade. Os portos, nós teve um dia que nós votamos 8 vezes. Detalhes cada um, detalhes. Então, eu acho que tem de entender, é importante isso, né? O que eu acho é o seguinte, acho que agora ficou muito claro, tem certas... Você sabe o que acontece em conjunturas de crise? Pelo menos eu acho. Um outro historiador dizia que era o seguinte, em situação de crise, você tem, em situação de crise aberta, as coisas que estão mais nebulosas numa outra conjuntura, elas ficam mais claras. Então é como se os personagens tirassem as suas roupas supérfluas e aparecessem com os seus trajes a rigor. Acaba as nuances e acaba a possibilidade da ambiguidade na crise aberta. Eu acho que uma coisa que aconteceu nesta crise foi que acabou a ambiguidade em relação a certos atores. Eu acho que houve, em algum momento, uma tentativa séria de determinados órgãos de fazer uma imprensa mais profissional, com ombudsman, essas coisas todas. Acabou. Houve um desvelar. Essa ambiguidade que pode ter havido ou não vou ficar aqui discutindo, né, qual foi a razão ou deixou de ser, mas isso, vamos dizer assim, se dissolveu. O preto ficou preto, o branco ficou branco, não teve o cinza nessa parada. E a partir daí, é mais fácil você mobilizar as pessoas para lutar. Bem mais fácil. Pessoal,